Boa noite a todos. Está começando mais um Conexão Inter. Hoje, para repercutir esta epopeia que foi a classificação memorável a esta semifinal de Copa do Brasil, apenas a quinta semifinal do Sport Clube Internacional de Copa do Brasil na sua história. Mas assim, foi um jogo épico, com caráter dramático no final do jogo, injustiças sendo cometidas por parte do trio de arbitragem, ou não só pelo trio de arbitragem, né, mas por todos os homens da arbitragem que ontem compuseram o quadro docente de árbitros. Então, é o seguinte, antes de mais nada, eu tenho dois avisos para vocês. Primeiro, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o teu like, deixa o teu comentário, nos ajuda a fazer o Conexão Inter, programa de Colorado para Colorado. E o segundo aviso hoje, né, o recado, melhor dizendo, vocês estão vendo que estamos só Beto Brickman aqui e eu, Vilmar Silva e Augusto Canto, popular sósia do Wesley, do Rodrigo Moledo, do Carlinhos, quem queira, o homem é 1001 faces. Hoje eles, infelizmente, não podem estar conosco por motivos particulares, né, de força maior, mas já estarão conosco, tenho certeza, no próximo programa, para a gente falar também um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, que tem Grenal já no sábado. Um Grenal que muito provavelmente será utilizado com o time reserva de ambas as partes, mas não menos importante. Mas eu quero, antes de mais nada, destacar essa grande classificação, e eu quero parafrasear o meu amigo Beto aqui. Para mim, ele está aqui no lado direito. Eu devo estar no lado direito dele, mas aqui ele está no meu lado direito. Eu quero do outro lado. Está na esquerda. Então beleza, não tem problema. Assim. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o Beto, ele jogou as conchinhas do Banco Imobiliário lá, pai de Ogum, todos os pais de santo lá que ele consultou, e ele disse alguns programas atrás aqui, bota o link dos outros programas aí, Beto, para eles depois aí, que o Inter passando pelo Palmeiras, o Inter estaria na final da Copa do Brasil. Eu tenho convicção que o Cruzeiro vai ficar pelo caminho contra nós. Boa noite, Beto. Tudo bem contigo? Boa noite, Boas. Boa noite aí ao Vilmar e ao Augusto, que hoje não estão presentes conosco, né? Boa noite aí a nação colorada, a grande massa colorada, que hoje a cidade, hoje o dia acordou mais feliz, né? Hoje o sorriso está muito fácil, está muito mais tranquilo o dia, né? E em razão da heróica vitória de ontem, e como tu mesmo disse no ontem mesmo, no pós-jogo, né? Terminado o jogo, tu mandou uma mensagem ali no WhatsApp dizendo que a vitória de ontem talhou o campeão da Copa do Brasil de 2019. Né? Então eu queria aí iniciar o programa te parafraseando, então, te homenageando aí pela belíssima frase, né, mandada no grupo do WhatsApp. O campeão da Copa do Brasil de 2019 saiu no jogo de ontem no Beira-Rio. Beto, inclusive eu vou trazer para vocês exatamente o que eu disse ontem. Num dos grupos que a gente participa junto aqui, Beto Brickman, o Mário Silva, Augusto Canto, aquele que é parente do Carlinhos, né? E eu, a vitória de ontem, ela deixou, assim, vamos por partes. A vitória de ontem, ela ilustrou e desenhou um caminho para arrancar para o título. Eu acho que o Internacional ontem mostrou maturidade para arrancar para o título. O Inter passou pelo pior de todos os 8 quadrifinalistas que estavam nessa fase. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa vitória de ontem, ela forjou caráter. Ela forjou caráter e eu vou explicar por quê. Ontem, ao final do jogo, nós vimos uma manifestação, algumas manifestações que são emblemáticas. O presidente Marcelo Medeiros, a quem eu critico ferrenhamente pelo comportamento sempre sucinto, um tanto quanto
quanto calmo demais, um perfil que não é sanguíneo, é um cara que não é epidérmico. Mesmo eu digo para Roberto Melo, assim, um tom de voz sempre sóbrio, né? Sempre brando. Eu acho que essa sempre é a linear, né? mais correta. Exatamente, Beto. Mais linear. E ontem foi a grande vitória da carreira de Odair Hellmann. O Odair Hellmann ontem ele tinha tudo para estar demitido e eu tenho uma informação de que ele seria demitido caso fosse eliminado pela agremiação da Crefisa, tá? Mas graças a Deus não se ocorreu isso, né? Isso não se tornou verdade, digamos assim. Então, ontem, essas manifestações fortes do Departamento de Futebol do Internacional no caráter de Roberto Melo, tá? As manifestações muito fortes do presidente Marcelo Medeiros, e eu vou destacar aqui, ó, principalmente o Odair Hellmann. O Odair Hellmann, ontem, ele tirou o Everest das costas de tão pesado que estava. Ele tirou todo um continente das costas de cima dele. Eu quero dizer que o Odair Hellmann ontem ele ganhou mais crédito com o torcedor, inclusive conosco aqui, tenho certeza, com quem tanto critica. E eu digo que essa classificação e essa postura desses representantes do Esporte Clube Internacional neste momento, tá? Elas forjam caráter pelo seguinte: o Internacional sempre foi muito brando, sempre apanhou quieto, sempre aguentou no osso, lambia suas feridas e seguia em frente. Ontem o presidente Medeiros botou o dedo na cara deste sem vergonha, deste árbitro, que eu não vou nem citar o nome porque ele não merece, porque ele é um desclassificado. Ele veio até o Beira-Rio para passar a mão no Internacional e ele passou a mão no Internacional porque, de fato e de direito, o Internacional se classificou no tempo normal, botou 2 bolas para dentro dessa porcaria da Crefisa aí. Ah, que não leva gol porque é o melhor time. O melhor time é o teu cu. O teu cu. Desculpem o palavrão. O melhor time tá aqui, ó. Aqui no Beira-Rio. Esse é o time. Então, assim, ó, as manifestações do Odair Hellmann pós-jogo, na coletiva dele, onde ele adotou um discurso forte, um discurso assim, ó, eloquente, um discurso cheio de paixão, um discurso assim, ó, que há muito tempo eu não vi um treinador do Internacional ter. Talvez o último que tenha tido um discurso desse tenha sido Abel Carlos da Silva Braga. Então, eu reitero para vocês, essa classificação de ontem, ela forjou o caráter. O que tu tem a dizer sobre isso, Beto? Se tu concordas, tu não concorda? Eu acho que o principal de tudo é a mensagem que o presidente Medeiros passa. Ele diz: aqui não vão nos roubar. O juiz de ontem, ele tinha um objetivo de classificar o Palmeiras. Isso aí não foi só em razão do gol anulado, mas durante todo o jogo ele deixou o Felipe Melo e o Gustavo Gomes apitar o jogo. E quando o D'Alessandro tentou fazer o mesmo, eu não vou aqui dizer que o D'Alessandro não fez, eu não vou omitir. O D'Alessandro também tentou apitar o jogo, o D'Alessandro encostou no juiz, o D'Alessandro tentou fazer aquilo que ele via o Felipe Melo e o Gustavo Gomes fazendo. Desde o jogo de São Paulo, inclusive. Desde o jogo de São Paulo. Só que com o D'Alessandro, a postura do juiz era diferente. Com o Felipe Melo e Gustavo Gomes, ele parava, ouvia, conversava, dava tapinha no ombro. Com o D'Alessandro, foi cartão, foi aceno para sair, foi ofensa. Até que acabou. Eu quero te interromper porque eu quero te lembrar de um lance que para mim é emblemático e ilustra muito bem isso aí. Teve um lance que o seu Gustavo Gomes cometeu uma falta em Paulo Guerreiro próximo ao meio-campo, foi no primeiro tempo ainda. Aliás, desculpa, foi no segundo tempo. E o árbitro, perdão, marcou a falta para o Internacional e ele botou as mãos para trás e berrava na cara do árbitro. Tu deve te lembrar desse lance. Mas ele berrava. Depois botou o dedo na cara. Depois botou o dedo na cara. E ele nem cartão levou. Não, foi levar cartão já lá numa falta no Guerreiro também, que ele deu um encontrão no Guerreiro,
né, pelas costas, e aí ali que ele foi levar o cartão. O Bruno Henrique, no início do segundo tempo, foram 3 ou 4 faltas seguidas no Patrick, todas elas no campo de ataque do Inter, e foi o jogador que não levou cartão. Então, não é só a anulação do gol. A anulação do gol, inclusive, o lance da anulação do gol, no primeiro tempo, teve um lance muito semelhante no Guerreiro. Uma disputa de bola no ar, que o Gustavo Gomes está com o braço na orelha do Guerreiro, mas lá nem o VAR ele foi lá. Então, a gente percebe, não só isso, no lance do pênalti que ele inventou, ele estava extremamente reticente em ir olhar a imagem no VAR. Olha quanto tempo ele demorou para ir até a cabine do VAR, quanto tempo ele demorou para ver que o Felipe Melo se atirou no chão. E mesmo vendo isso, ele não deu cartão pro Felipe Melo por simulação, né? Enquanto no segundo gol do Inter, ele anulou, na hora que sai o gol, hoje eu estava revendo o replay, os melhores momentos, na hora que sai o gol, o Felipe Melo prontamente sai correndo na direção do árbitro e ali em questão de segundos decide olhar o VAR e em menos de um minuto ele enxergou uma falta que não existiu e anulou o gol. Então, são nos detalhes que a gente vê qual era a intenção do árbitro ontem. Ele tinha a intenção de classificar o Palmeiras. Não classificou, o Palmeiras não classificou, porque o Inter foi gigantesco. O Inter foi soberano. O Inter deu na cara do Filipão, do Palmeiras, da Crefisa. Aqui no Beira-Rio, quem manda é o Inter, e a gente vai passar por cima de tudo e de todos. E só para terminar, eu quero aqui destacar o Pedro Lucas. O teor da súmula do juiz, eu acredito 100% que o Pedro Lucas falou exatamente aquilo, e eu bato palma para ele, porque ele representou a torcida colorada dentro de campo. Ele falou tudo. Oi? Ele nos representa. Exato. Tudo, ele falou tudo que consta na súmula, eu tenho certeza que estavam todos colorados falando, tanto na arquibancada quanto na televisão. O que ele fez ontem foi uma safadeza. Aquele juiz foi pronto para roubar o Inter, ele roubou o Inter e quase jogou fora o nosso título da Copa do Brasil de 2019. Eu quero dizer o seguinte, Beto, para ti, para o Vilmar, para o Augusto, que vão estar nos assistindo, para o Nobrinho, presidente Fernando Miranda, todas, o Fabiano Lima, que já esteve aqui também, para todos que já estiveram aqui no Conexão, e para ti aí de casa que está nos assistindo. Assim, ó, tem muita gente que diz assim aquela frase que é clichê já, né? Um jargão famoso. Quem quer ser campeão tem que passar por cima de tudo, inclusive da arbitragem. O Internacional ontem deu mostras de que, de fato, arrancou para o título. E que vai ser muito difícil tirarem o título do Internacional nessa Copa do Brasil. O bicampeonato, que já era para ter vindo lá em 2009, contra aqueles erros absurdos a favor do Corinthians, o bicampeonato vai vir esse ano, torcedor. Para ti que está sofrido, para ti que viu o teu rival empilhar títulos recentemente aí, não vou nem entrar a forma como conquistou e contra quem conquistou, mas foi campeão, isso é o que vale. Tu que tá com essa porcaria engasgada aqui, ó, teu grito de campeão, segura só mais um pouquinho, porque vai valer a pena. Tá muito forte, tá muito próximo, desculpa, tá muito próximo. Faltam 4 jogos. Faltam 4 jogos e a partir da próxima quarta-feira a gente começa a decidir a nossa vida, a nossa classificação rumo às quartas de final para estar entre os 8 melhores times do continente na Copa Libertadores. O Nacional vai ser difícil? Vai. O Nacional vai catimbar o jogo? Vai. Mas nós vamos passar. Sabe por quê, torcedor? Porque nós empurramos e levamos esse time no colo. Assim como nós levaremos esse time com uma final da Copa do Brasil em cima do Cruzeiro, assim como quando nós chegarmos na final, seja contra quem for, o Atlético Paranaense ou o Sul-Canoense ali da rodovia, eu sou muito
mais o Colorado, eu vou dizer para vocês porque o nosso histórico de querer, de estar carente desse grande título, que já não vem há um bom tempo, vai assim, ó, enlouquecer o vestiário e nós vamos ser campeão. Estou dizendo hoje, dia 18 de julho de 2019, o Internacional será campeão da Copa do Brasil e vai mostrar que o time grande, quando é campeão, ele passa por cima de tudo, inclusive da arbitragem, como fez ontem. Né, Beto? É isso aí, é isso aí. E eu acho muito válido, né, aqui, como a gente sempre fala, né, a gente aqui não é torcedor de tese, então nós foi uma unanimidade aqui a crítica ao Patrick, né, e eu acho extremamente válido aqui destacar a grande atuação do Patrick ontem. Ele soube aproveitar o buraco que existia ali entre a linha de zagueiro e a linha de volantes ali. O Bruno Henrique, em algum momento, ele teve bem perdido durante o primeiro tempo inteiro ali. O lado direito de marcação do meio de campo do Palmeiras, que é a função que o Bruno Henrique exerce, né, a função inicial, vamos dizer assim, porque ele é um volante. O Bruno Henrique ele não se achou no primeiro tempo e o Patrick soube explorar aquele espaço ali de maneira brilhante. Ele foi o grande diferencial do Inter no primeiro tempo, foi ele. Ele é um jogador... Junto com o Rodrigo Moledo. O Rodrigo Moledo foi soberano durante o jogo inteiro, né? Porque eu enxerguei... Inclusive. Exato, eu não sei se o Rodrigo Moledo aí estiver nos ouvindo, manda aí uma mensagem para nós dizendo se ele já tirou o Daverson do bolso ou ainda está ali quentinho no bolso do Moledo. Mas essa eu enxerguei no intervalo a substituição que o Filipão faz, ela é bem emblemática. Ele tira o Lucas Lima e coloca o Moisés exatamente para impedir o espaço, para fechar aquele espaço que o Patrick estava se aproveitando com propriedade, né? E o Patrick acabou no segundo tempo sumindo um pouco do jogo ou não jogando tão bem quanto ele estava jogando no primeiro tempo. Por isso, o Moledo ele foi perfeito durante o jogo inteiro, né? Na minha visão, óbvio, o Patrick, vamos dizer assim, o pico do Patrick no jogo foi melhor qualquer um dentro de campo. Só que na média, o Moledo, a meu ver, foi o melhor em campo. O Patrick ele teve uma queda de produção no segundo tempo, mas não apaga, por óbvio, a brilhante atuação que ele teve e fez um golaço, né? Então eu queria aqui destacar essa atuação do Patrick. O Boss, nós aqui do canal fomos muito críticos a ele, né? Muitas vezes com razão, e hoje aqui eu acho que é extremamente válido a gente parabenizar o Patrick aí pela atuação que ele teve e que continue assim, né? Uma vez que não é inegável que ele é uma pessoa de confiança, ele é um jogador de confiança do Odair. O Odair deposita bastante esperança no futebol do Patrick. Então, considerando aí que o Patrick deve seguir sendo titular no time do Inter, a gente tem que torcer que o Patrick siga jogando bem, siga com aí atuações de alto nível, para o Inter aí sim conseguir subir de patamar e alcançar essa tão almejada taça, né? Eu queria destacar algumas situações do Internacional, queria pontuar, melhor dizendo. O Internacional ontem foi soberano na partida. O Internacional ontem mandou do início ao fim do jogo em cima do Palmeiras. O Palmeiras não viu a cor da bola. Tá? O Internacional teve atuações individuais e o conjunto do Inter ontem atuou de forma magistral. Mas eu quero destacar algumas figuras, tanto positivamente como negativamente. Eu queria começar destacando
Vocês vão lembrar, no último Conexão eu falei que o Rodrigo Lindoso deveria ser o titular no lugar do Rodrigo Dourado, porque ele dava dinâmica, velocidade, ele aparecia como elemento surpresa na frente e dava mais, ele dava mais opções para o meio-campo do Internacional, inclusive no ataque. E ontem se confirmou isso aí. Ele apareceu na área, ele deu passe, ele serviu, aí ele fez cruzamentos, ele bateu o melhor pênalti batido ontem dos 5 que o Internacional bateu, foi o dele. Ele bateu com assim, uma frieza e uma consistência assim, poucas vezes vista. Então, assim, reitero, Odair, não mexe no time. Agradece o Rodrigo Dourado, mas faz ele sentar no banquinho. Não estraga o que tu está construindo, Odair. Rodrigo Moledo foi muito bem, Victor Cuesta, Bruno jogou uma enormidade ontem. O Diogo Barbosa ontem não existiu, porque o Bruno acabou com ele. E eu quero destacar também da Alessandro, que foi muito bem, é um maestro. Se ele continuar com o vigor físico que ele tem e se cuidando da forma como ele se cuida, ele é um profissional na essência, ele joga mais 3 anos tranquilamente no futebol brasileiro. Paulo Guerreiro ainda se ressente do cansaço da Copa América, mas não foi mal, foi importantíssimo dentro de campo, animicamente falando. Agora, eu quero destacar... Não só animicamente, mas são questões pequenas dentro do jogo que acabam refletindo muito no conjunto. Se a gente olhando o jogo de novo, a gente vê que o Filipão, não sei se foi uma ordem do Filipão, do Paulo Turra, ou até mesmo uma leitura que o próprio Gustavo Gomes fez, mas o Gustavo Gomes fez marcação individual no Guerreiro durante os 90 minutos. Todo jogo. Então, a presença do Guerreiro ali fez o Palmeiras ter um jogador a menos, porque o Gomes, ele teve vamos dizer assim, a tarefa dele durante o jogo foi parar Paulo Guerreiro, né? E é um jogador que o Palmeiras usa muito na saída de bola, é um jogador que tem uma presença no ataque, na bola parada importante, e ele acabou se preocupando mais em marcar o Guerreiro do que em ser essa peça de jogo, de início de jogo do Palmeiras. Então, mesmo o Guerreiro sendo pouco participativo, né, na minha opinião, ele foi uma figura importante taticamente. Não, concordo contigo, concordo integralmente. E outra, se apresentou para bater o pênalti, foi lá, conferiu e abriu a série, abriu os caminhos para a classificação nas penalidades. Agora, há de se destacar mais uma vez a atuação fraca, melancólica, deprimente de Nicolás Federico Lopes. O que acontece com esse rapaz é o mistério da Santíssima Trindade. Nico Lopes não consegue jogar bem desde a semifinal do Gauchão. É um jogador a menos que a gente tem. Infelizmente, a gente não consegue jogar com o Rafael Sobis os 90 minutos naquela função, porque ele já não tem mais força e vigor físico para jogar ali. O Parede, ele não dá resposta. O Wellington Silva ontem entrou mais uma vez, entrou bem até, mas a gente sabe que não dá para contar com o Wellington Silva pelos fatores extracampo e também porque ele é um jogador que ele tende a se machucar, né, infelizmente. E, infelizmente, o Internacional não tem outro jogador para colocar ali. Deveria ter contratado, mas mesmo que o faça, não vai poder utilizar nos jogos de Copa do Brasil. Então, esse é o único motivo pelo qual Nico Lopes seguirá no time titular, ao menos na Copa do Brasil. Agora, esse jogador precisa ser recuperado. Alô, Rodrigo Caetano, te faço um pedido. Senta com o Nico Lopes novamente, se tu ainda não o fez, e dá uma chamada nesse rapaz. O Inter precisa dele. O Nico Lopes, assim, ele está jogando extremamente mal. Ele está depressivo em campo. Tá? E assim, isso contamina o time. Vou refazer. Ele, em momento algum, ele se contaminou, ele se inflamou com o espírito que o grupo estava ontem. E isso é notório. Então, assim, ele é um bom jogador, ele tem predicados, ele tem recursos técnicos que com outros jogadores daqui a pouco nós não temos.
Mas esse jogador precisa ser recuperado. Esse jogador precisa ser recuperado, Rodrigo Caetano. Então, assim, ó, o que fica desse jogo de ontem, claro, antes de mais nada, é a brilhante classificação do Inter, uma semifinal da Copa do Brasil. Agora a gente vira a chave, tem um Grenal no sábado, quarta-feira tem já esse primeiro jogo no Uruguai, em Montevidéu. E vamos tentar, nós vamos sair de lá vivos, vamos trazer o placar para o Beira-Rio e vamos classificar aqui. Porque assim, Beto, tu concorda comigo? Quem vier aqui dentro, mesmo que seja o Real Madrid, a Juventus do Ronaldo, Barcelona do Messi, não ganha do Inter aqui. Não vai ganhar no Internacional. Aqui quem manda é o Inter. Como disse o presidente Marcelo Medeiros ontem, brilhantemente, parabéns, presidente, aqui dentro ninguém vai ganhar do Internacional. Aqui ninguém vai meter a mão. E aí eu queria só pontuar também que o Odair ontem ele fez uma variação tática que não é comum de se ver, mas as peças que o Inter tem autorizam ele a fazer. Eu estava conversando com um dos nossos ouvintes, espectadores, né? Um dos nossos amigos aqui que nos acompanham, o Thales Rodrigues, e ele tinha, antes do jogo, mencionado essa ideia de deslocar o Patrick para a lateral esquerda e colocar o Nonato ali onde o Patrick está, né? Era uma ideia que a gente já havia ventilado em algum programa, né? De quem sabe testar o Patrick na esquerda, mas o Thales, ele até no comentário do vídeo anterior, ele fez uma explicação até grande, mas bem completa, e a gente acabou conversando no Twitter, ali, trocando uma ideia, e a gente pôde ver isso no jogo de ontem, que o Odair, no momento em que ali ele precisava de fôlego no ataque, né? Ele precisava mexer o time, ele tirou os laterais, os dois laterais saíram ontem, tanto o Bruno quanto o Eno, os dois saíram, ele abriu os volantes, né? Foi o Edenilson para a lateral direita, o Patrick para a lateral esquerda, ele colocou o Nonato e o Wellington Silva. Ele mudou a cara do time inteiro, não só as peças, como a forma de jogar. Isso pode vir a ser uma alternativa em um momento em que o Inter tem que buscar um gol, tem que buscar um resultado. É uma forma de avançar o time, né, com algumas modificações. Uma substituição consegue mudar em 2 ou até 3 peças do esquema, né? Então é algo interessante aí que é bom pontuar, que o Odair, né, eu infelizmente a gente acaba tendo que se enganar com o Odair, né? Porque o Odair a gente vê o Odair fazer isso, a gente começa a acreditar que ele está enxergando os erros dele. Mas, como já aconteceu um pouco antes da Copa América, né, a gente pontuava, o Odair está evoluindo, o Odair centralizou o D'Alessandro, o Odair tá acertando o time. Aí a gente volta à Copa América, 4 volantes contra o Palmeiras, né? Então, a gente não sabe muito para onde o Odair vai, e ontem ele acertou, mas a gente volta a ver o Odair mudando o esquema tático do time durante o jogo. Isso me agrada, porque não fica engessado em um esquema só, né? Mas será que isso vai continuar? Eu não sei. Infavorável ao Odair, dizendo infavorável ao Odair, melhor dizendo, o que conta muito a favor dele, o que pesa a favor dele, é o retrospecto atuando dentro de casa, né? E que o grupo de jogadores gosta dele. E isso é importantíssimo, né? Ele tem o vestiário na mão, mesmo, sabe-se lá como, né? Através de que maneira, né? Porque a gente não vive o dia a dia do vestiário colorado, mas a gente sabe que ele tem o grupo na mão, e ontem ficou evidenciado isso. Todo mundo abraçando ele empolgadaço, pegou a bandeira do Inter, e assim, por enquanto tá dando certo. Agora vai chegar uma hora, Odair, que tu vai ter que ganhar fora de casa também, tu vai ter que fazer o resultado fora de casa,
Por exemplo, se a gente tiver que decidir a vaga contra o Cruzeiro lá em Minas, e se a final da Copa do Brasil for fora de casa o jogo derradeiro, se a primeira for no Beira-Rio e a segunda for na Arena, ou na Arena da Baixada lá em Curitiba, o Internacional vai ter que jogar. Não vai poder ficar se defendendo o tempo todo sob pena de que vai perder o título. E nós não queremos isso. Está todo mundo aqui consciente que o Internacional arrancou para o título, está todo mundo acreditando nisso. E, Odair, é a tua hora, cara. Agora é a hora de botar a faca nos dentes e ir para dentro deles, cara. Agora tu tem que ser Abel Braga. É para dentro deles. Agora é a hora da onça beber água e de tu mostrar se tu quer ser um treinador perdedor ou se tu quer botar a faixa no peito. Concorda comigo, Beto? 100%. 100%. Mais uma vez, né, tem um ditado que tanto se fala, né, que o cavalo não passa encilhado duas vezes, né? Mas o Odair teve o título brasileiro do ano passado na mão dele. É verdade. O Odair perdeu o título brasileiro ano passado. É evidente que o Palmeiras teve uma arrancada espetacular. O Palmeiras fez aí uma campanha no segundo turno irrepreensível. Só que o Inter tropeçou nas próprias pernas. Se o Inter mantivesse o aproveitamento que teve no primeiro turno, mesmo com a campanha espetacular do Palmeiras, o Inter seria campeão. Então, o título estava na mão do Odair. O Inter chegou a liderar no segundo turno, o Inter chegou a ser o líder do campeonato. Ou seja, o título estava na mão do Inter. O Inter dependia só dele para ser o campeão. E por questões aí, talvez falta de experiência do Odair, talvez falta de qualidade do time, que eu não acredito. Falta de regularidade, velho. Alguma coisa faltou pro título, que estava na mão. Agora, novamente, um título nacional se apresenta pro Odair. Né? O cavalo tá passando encilhado de novo, Odair. Tem que montar nele. Ou tu vai ser o treinador do quase pro resto da vida. Agora é a hora de tu mostrar quem tu quer ser na tua carreira. Até porque é o seguinte, né, Beto? Dos 4 que sobraram na Copa do Brasil, não tem o eixo Rio-São Paulo mais, graças a Deus. O Internacional foi o único que reverteu uma vantagem, né, nessas quartas de final. E o Inter... Sim, ó, tem um dado que eu fiquei de dar aqui no programa e que tá agora, a gente estava comentando antes. Os últimos 3 campeões da Copa do Brasil, o Canoense em 2016 eliminou o Palmeiras. E o Cruzeiro, nas últimas 2 edições em que foi campeão, 2017 e 2018, também eliminou o Palmeiras. Então, as últimas 3 edições de Copa do Brasil, o time que eliminou o Palmeiras chegou ao título. Esperamos que se confirme pela 4ª vez seguida e que o Internacional não perca esta oportunidade que se oferece, que se afeiçoa para o seu clube, para o seu povo, para o seu torcedor. Alô, presidente Medeiros. Faltam 4 jogos. Agora é a hora de tu entrar no vestiário, de fazer um pacto com esses caras, esquecer a vaidade. Agora é a hora de gritar é campeão. Vamos passar por cima do Cruzeiro, vamos aproveitar que o Cruzeiro vive um momento terrível fora de campo. O Cruzeiro que é um dos grandes, um dos gigantes clubes do futebol brasileiro e sul-americano. Mas vamos aproveitar que o Cruzeiro vem mal. Agora é a hora de tirar o Cruzeiro fora. Agora é a hora de fazer a final, seja contra o nosso tradicional rival, ou seja contra o Atlético Paranaense. Venha quem vier, presidente. Nós temos de passar por cima. Nós temos de ser campeão. O torcedor precisa. Esse torcedor que não abandonou o time no seu pior momento, quando caiu, o torcedor que trouxe no colo a equipe da Série B para a Série A, que nem ganhou a Série B. O torcedor trouxe no colo. Torcedor que levou no colo o Inter ano passado para a Libertadores da América, que vem lotando e quebrando recorde a todo jogo grande dentro do Beira-Rio. Esse torcedor merece, presidente. Alô, Odair, a gente está te pedindo, Odair, não mexe no que está dando certo. Lindoso na do Dourado, é ali, é ali. Beto. É impressionante, né? A dinâmica do meio de campo quando o Lindoso está na primeira função, né? A distribuição de jogo
que ele tem Ele dá um leque de opções que a gente não tem com o Dourado. Exatamente. Não, eu sempre é triste, mas a gente sempre tem que destacar. O fato de estar elogiando o Lindoso não quer dizer que a gente está criticando o Dourado. Né? Não, jamais. São dois grandes jogadores, cada um tem aí a sua grande qualidade, só que hoje o Lindoso contribui mais para o time do que o Dourado. Isso não quer dizer que o Dourado seja um mau jogador. O Dourado é um bom volante, é um volante que no 1 contra 1 ninguém é melhor que ele no Brasil. Só que o Lindoso, apesar de não ser tão bom quanto o Dourado no desarme, ele tem no desarme uma característica boa, vamos dizer assim. Ele está na média, um pouco acima da média, só que ele contribui mais para o time. Com essa dinâmica que ele dá. É passe de primeira, ele inverte o jogo rápido, ele aparece na frente, né? Então, e até a postura anímica dele é um pouco diferente. Ele peita o adversário, ele grita com o adversário. São as coisas que o Dourado não faz. Então, eu acho que o Odair, vamos dizer assim, o universo conspirou para o Lindoso ser escalado, né? O Dourado acabou sentindo a lesão no joelho dele, que já vem de algum tempo, né? Acabou sentindo antes do jogo e talvez, em razão dessa resposta excelente que o Lindoso está dando, talvez seja o momento de olhar para o Dourado e dizer assim, ó, vamos curar, vamos tratar isso direito, sem pressa, e dar o tempo que for necessário para o Dourado se recuperar. Apesar do Dourado ser o capitão do time, né? Mas tem que se pensar para não perder o Dourado pro resto da temporada. Concordo integralmente, Beto. Beto, vamos começar a encaminhar também o final do programa, né? A gente vai deixar o pessoal descansar aí também. Mais uma vez, mandando um abraço para o Vilmar, para o Augusto, né? Que sempre contribuem de forma brilhante e enobrecem a participação aqui no programa. A gente espera contar com vocês aí já no próximo Conexão. A gente deseja um pronto restabelecimento para o Augusto aí, que realmente está acamado neste momento, né? E vamos começar a encaminhar o final do programa aí, teu recado final. O recado final. A gente estava conversando agora antes do programa. Eu queria terminar o programa deixando uma reflexão sobre o Patrick. Né? Quem está nos assistindo aí, para refletir um pouco sobre o Patrick. Muita gente já criticou ele, inclusive nós. Né? E hoje eu estava conversando com um amigo meu, enquanto eu almoçava, e a gente chegou. O melhor Patrick é melhor que o Nonato. Só que é difícil ver em campo o melhor Patrick. Então, o Patrick, quando tá bem, ele desequilibra o jogo. Só que não é sempre que ele tá bem. Então, cabe aí à comissão técnica, a meu ver, extrair o melhor Patrick para que o Inter fique mais forte. Então, na média, vamos dizer assim, o Patrick não é tão bom. Talvez até deva ser reserva do Nonato. Só que o melhor Patrick, o Patrick do primeiro semestre do ano passado, o Patrick de ontem, o Patrick que aí em 1 ou 2 jogos entrou no fim do jogo e fez ali uma correria no jogo, esse Patrick serve para o Inter. O que não serve para o Inter é o Patrick lento, Patrick cansado, Patrick burocrático, em alguns momentos até aparentando estar fora de forma, que a gente viu no segundo semestre do ano passado e no primeiro semestre desse ano. Então, o Odair, dá uma olhada, tenta extrair, tenta deixar o Patrick sempre ligado, como ele teve ontem. Ele tem muito a acrescentar para o Inter. O Patrick de ontem, não o Patrick do segundo semestre do ano passado. O Patrick do segundo semestre do ano passado, eu quero ele longe do Beira-Rio. Boa noite para todo mundo aí e rumo ao bicampeonato da Copa do Brasil. Obrigado, Beto. A gente mais uma vez pede para tu
para tu que está nos assistindo aí, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o teu like, teu comentário aí. E o meu recado final, além de mandar um abraço, mais uma vez, reiterar o abraço para os guris, é para ti, presidente Medeiros, ao grupo de jogadores do Esporte Clube Internacional, ao vice-presidente Roberto Melo, ao Rodrigo Caetano, CEO do Inter, ao treinador Odair Hellmann. Como o Beto salientou agora há pouco, o cavalo está passando encilhado de novo. Não percamos esta oportunidade que se oferece para nós de sermos campeões da Copa do Brasil. Um título nacional que não vem desde 92. Um título que já era para ter vindo em 2009, quando, eu reitero, fomos garfiados pela arbitragem pelo time do Corinthians. Não percamos essa oportunidade, porque ela não vai bater tão cedo de novo. Para quem não sabe, eu reitero, eu disse no início do programa, é apenas a 5ª semifinal de Copa do Brasil na história. A 5ª. Ela não vem desde do nosso rebaixamento em 2016 para o Atlético Mineiro. Então, a todos os citados, Odair Hellmann, comissão técnica, presidente Marcelo Medeiros, vice-presidente Roberto Melo, CEO Rodrigo Caetano, grupo de jogadores. Agora é a hora de chamar o Tinga, de chamar o Yarley, de chamar o Klemer, de chamar o Índio, esses caras que são vencedores, e botar eles dentro do vestiário junto com o D'Alessandro para discursar lá dentro. Porque agora é a hora de botar a faca nos dentes e gritar "é campeão", porque o torcedor merece isso aí. Boa noite a todos. Conexão Inter vai ficando por aqui. E tem Grenal. Sábado é dia de matar um puto tricolor. Um abraço a todos. Se cuidem. Tchau, tchau.